Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e eu vou continuar a aula de doenças autoimunes. Essa aqui é a parte 2 que a gente está falando sobre o lúpus eritematoso sistêmico, que é o grande exemplo de doença autoimune, tá? E nós estamos falando dos critérios diagnósticos do lúpus e a gente parou aqui no 7º critério, que é a nefrite, que parece ser o sintoma principal do lúpus, né, o órgão-alvo da doença lúpica, que é o que a gente tem que fazer busca ativa nos nossos pacientes, tomar cuidado para que eles não desenvolvam essa nefrite. Ela é caracterizada por ter uma proteinúria persistente, maior que meio grama por dia, ou quando você faz o EAS, ele tem 3 cruzes positivas, tá? Ou então, quando você vê, ele tem cilindros anormais no sumário de urina. Aqui à esquerda é uma foto de um glomérulo normal na microscopia eletrônica, à direita um glomérulo já com poros, né, do paciente lúpico, né, ficou poros na sua membrana glomerular, com isso o paciente tem perda proteica, pode ter perda celular e etc. E aqui é um exemplo de uma imunofluorescência, na qual os anticorpos estão com imunofluoresceína, né? Com fluoresceína, na verdade, e aí quando você faz uma microscopia eletrônica desse glomérulo, você consegue ter uma imagem mais ou menos anatômica de tanto anticorpo que se colou no seu glomérulo, né? Então você vê que é uma inflamação bem importante e todo o glomérulo, né, está acometido. Bom, a nefrite lúpica ela é dividida em 6 tipos, né? Vai de 1 até 6. E ela pode começar na região chamada mesângio, que é o tecido de sustentação do glomérulo. Ela pode pegar os vasos, pode pegar o glomérulo como um todo, pode pegar a região tubular, tá? Então ela pode ir progredindo em toda a estrutura anatômica do glomérulo e do néfron. A gente sabe que na fisiopatologia o que está ocorrendo é a deposição de um anticorpo, e está aqui esse representado em verde, é um anticorpo, que quando ele se liga, ele ativa o complemento, está aqui essa molécula grande, a molécula do complemento, o anticorpo a gente já sabe quem é o anti-DNA, e o complemento é o C1. Então, quando o C1 é ativado, ele ativa quem? A via clássica, que vai ativar C4, e aí eu vou ter diminuição importante do C4 nesses pacientes, tá? Tudo isso ativa a cascata do complemento e tem a via final, é a formação do complexo de ataque à membrana e tem a lise celular, tá? Isso foi o que a gente falou no começo da aula, esse mecanismo. Então a classificação vai de classe 1 até classe 6, é uma classificação histológica, tá? Só que não dá para a gente sair fazendo biópsia em todos os pacientes. A gente deixa a biópsia para os casos mais duvidosos ou refratários ao tratamento, tá? Porque a biópsia tem uma série de complicações e de entraves. Você precisaria de um radiologista para fazer o ultrassom, é uma punção guiada por ultrassom. Geralmente é o nefro que faz a punção junto com o radiologista, e aí esse paciente tem que ficar no pós-procedimento internado no hospital para evitar as complicações, né? Que pode ter sangramento, hipertensão e etc. Então não é simples ficar biopsiando os pacientes. No mundo ideal seria ótimo que todos tivessem biópsia, tá? Mas existe uma tabelinha clínica e laboratorial que com uma boa correlação anatomopatológica. Então no dia a dia a gente acaba usando essa tabelinha, tá? Então aqui é só para mostrar a classificação, ela vai de 1 a 6 e tem a de lesão mínima, que é aquele paciente que sem sintoma nenhum, eles fazem biópsia e já tem alteração só na microscopia eletrônica. Na microscopia óptica não tem alteração. A mesangial, que começa a ter o quadro clínico de nefrite, o paciente começa a ter alteração do sedimento urinário, isso vai aumentando, ele pode desenvolver a forma proliferativa, com acometimento do glomérulo como um todo, tá? Se na biópsia você faz e tem menos da metade dos glomérulos acometidos, ela é chamada de proliferativa focal, e se for mais da metade dos glomérulos que você fez a biópsia estão acometidos, é chamada de difusa,
tá? A glomerulonefrite membranosa já é uma glomerulonefrite mais cicatricial, no qual eu tenho mais perda proteica, mais do que inflamação e outras alterações, tá? A glomerulonefrite esclerosante, o rim já perdeu a função, o paciente já está na fila de transplante. Então, essa tabelinha que eu estou falando para vocês, a gente classifica de 2 a 5, porque a classe 1, o paciente não tem sintomas e a gente não vai sair fazendo biópsia. E a classe 6, o paciente já está na fila de transplante. Então, não tem muito o que fazer tabelinha nesses casos, a gente já sabe qual é a classificação desse doente. Tá? Então, da classe 2 à classe 5, eu consigo determinar algumas alterações. Por exemplo, aqui em preto tem as alterações que eu posso ter no sedimento, na proteinúria, na pressão arterial, na creatinina, no anti-DNA, no C3 e C4. Então, isso eu tenho no meu dia a dia no ambulatório. Tá? Então, se o sedimento de urina vem um pouquinho mais sujo, aliás, tá limpo ou um pouquinho de hemácias, já começo a pensar na mesangial. Começa a ter um pouquinho de perda proteica, pode estar normal, a pressão ainda pode estar normal, a creatinina não se alterou, o anticorpo pode estar ausente e o C3 e o C4 está normal, ele não está sendo usado. Tá? Então eu posso classificar esse doente como uma glomerulonefrite mesangial. Se por outro lado o sumário de urina ele vai se alterando mais, vai já tendo mais hemácias e leucócitos, uma perda proteica maior, a pressão já começa a se elevar, a creatinina também, o DNA começou a ficar positivo, antes era negativo, e o C3 está caindo, o C4 está caindo, né, muito mais o C4, eu já começo a pensar em proliferativa focal para esse doente. Tá? Sujou mais ainda, a perda proteica é ainda maior, a pressão está bem alterada, a função renal está bem alterada, o anti-DNA está positivo em altos títulos, o complemento está consumido, então aí eu já penso na glomerulonefrite proliferativa difusa, que é o tipo 4, que é o pior prognóstico nos pacientes com lúpus, tá? Que a gente tem que tomar maior cuidado, a gente precisa fazer o tratamento. Já a classe 5, que é a membranosa, ela já é semelhante a uma cicatriz, como se tivesse passado um processo inflamatório e fica quase que só perda proteica. Então o sedimento urinário já vem mais limpo, tem só cilindros proteicos, né? São cilindros hialinos, tem uma perda proteica semelhante a uma síndrome nefrótica, a pressão já é normal, a creatinina normal, o anti-DNA está baixando, está quase normal, o complemento está normal. Tá? Então a membranosa ela dá para nós essa sensação de que passou um processo inflamatório, ficaram os poros e o paciente praticamente tem perda proteica. Tá? Bom, vamos dar seguimento aqui. Um outro critério, o oitavo critério, é um critério neurológico das alterações neuropsiquiátricas. Nós temos duas que são critérios. É a crise convulsiva, sem outra causa que justifique, e a psicose, também sem outra causa que justifique. Tá? Então, o paciente tendo uma ou outra, ou as duas, ele só preenche um critério, que é o critério de alterações neuropsiquiátricas. Quero lembrar para vocês que no lúpus não existem só essas duas alterações neuropsiquiátricas. A gente tem umas 18 síndromes neuropsiquiátricas, conforme está nessa tabelinha para vocês. Só que para critério, para eu classificar o paciente como lúpico, tem que ser aqueles dois que eu falei, que é convulsão e psicose. Tá? Bom, nas alterações hematológicas, o lúpus ele causa as penias, né? Então ele diminui hemácias, dá anemia, diminui os leucócitos, diminui os linfócitos e diminui as plaquetas, tá? Então o lúpus ele consegue fazer anticorpo contra linfócito, né? Os linfócitos fazem anticorpos contra eles mesmos. Então veja que interessante, que doença autoimune pluriprodutora de anticorpos, né? Por isso que o lúpus é o protótipo dessas doenças autoimunes. Bom, vejam aqui que para critério basta ter um ou outro, se eu tiver tudo é um critério só. E veja o detalhe, a anemia é anemia hemolítica, tá? No lúpus a gente tem outras formas de anemia, mas aqui do critério tem que ser a hemolítica. Tá? E aqui as plaquetas do lúpus, vejam que o número é 100 mil, menor que 100 mil.
Lembram da classificação da dengue, né? Quando a gente usa plaquetopenia, abaixo de 150 mil. Aqui no lúpus é um pouquinho diferente, tá? 100 mil para a gente classificar como alteração hematológica do lúpus. Veja, e a anemia do lúpus, a anemia mais presente, mais prevalente nos nossos pacientes é a anemia de doença crônica, tá? De doença inflamatória crônica. Para eu classificar o paciente como anemia hemolítica, eu vou ter que ter alteração lá das bilirrubinas, né? Pela hemólise, eu vou ter aumento dos reticulócitos, eu vou ter aumento do DHL, né? O cúmplice positivo. Então, tem outros critérios para eu classificar como hemolítica. Mas na maioria das vezes é doença crônica. E vários outros tipos de anemia pode ter, né? Por uremia, por deficiência nutricional, por hiperesplenismos. Então a gente tem que examinar e avaliar o paciente com calma, tá? Bom, um outro critério, o 10º, estamos pertinho de acabar os critérios, o 10º é o critério de alterações imunológicas, que são 3, né? 3 anticorpos. A presença do anti-DNA, a presença do anticorpo SM e a presença do anticorpo antifosfolípide. O antifosfolípide são 3, que é a anticardiolipina, o anticoagulante lúpico e a presença de um VDRL falso positivo. Tá? Esse VDRL falso positivo, característico dos pacientes lúpicos, deu muito problema no passado, tá? Imaginem aí, eram pacientes jovens, mulheres, na maioria das vezes virgens, né? Com o VDRL dando positivo. E era um problema sério na época que as mulheres chegaram a ser acusadas de traição, as filhas eram expulsas de casa, tá? Até que depois foi descoberto que era um falso positivo, né? Que faz parte dos anticorpos antifosfolípides presentes no lúpus. Mas até você explicar isso, na época gerou muita confusão, tá? Então vejam que basta ter um desses, já preenche o critério de alteração imunológica. E o último critério, que é a presença do FAM, na verdade a gente usa como um critério obrigatório na prática, tá? Ninguém na classe científica vai acreditar num paciente lúpico que tenha FAM negativo, né, que nunca tenha tido um FAM positivo. Então isso é difícil de acreditar que existe um paciente assim. Claro que no decorrer do tratamento ele pode negativar, tá certo? Mas para você fechar o diagnóstico, você dar o diagnóstico, ele é utilizado na prática quase que como um critério obrigatório, tá? A presença desse FAM, o FAM positivo. E aí é muito importante a gente entender o FAM, porque ele aparece em várias outras doenças, aparece em pessoas normais. Sempre vocês vão ter um paciente perguntando, ou algum parente, amigo perguntando desse exame chamado FAM. Então, na verdade, o FAM é um exame realizado para reconhecer a presença de anticorpos antinucleares. Então, eu tenho uma lâmina com várias células, tá? Isso já é vendido padronizado, uma lâmina de vidro com vários poros, e dentro desses poros tem várias células dentro, tá? As células são células humanas do carcinoma de laringe, chamadas células REP2. Antigamente era feito com fígado de camundongo, então vejam que é material genético de outra espécie, por isso que agora é feito com carcinoma humano. E antigamente era chamada células LE, tá? Que hoje não se usa mais. Células LE era quando você incubava o soro do paciente, quando você ia olhar tinha um macrófago fagocitando o núcleo de outro macrófago. Então era uma coisa absurda, uma célula fagocitar o núcleo de outra. E aí aventou-se a hipótese de que pudesse ter alguma coisa nesse núcleo que estivesse estimulando o sistema imunológico. E aí nasceu o exame de FAM, tá? Mas hoje não se justifica mais fazer essas células LE. Hoje a gente faz o FAM REP2. E como é que é? Então eu tenho essa placa de vidro com essas células, eu jogo o sangue do meu paciente, na verdade o sangue não, né? O sobrenadante, o soro, jogo o soro lá. Se tiver anticorpos, os anticorpos vão se ligar no núcleo.
Aí eu jogo o anticorpo meu não, é o anticorpo do laboratório, já padronizado, o anticorpo com fluoresceína, essa partezinha brilhante aqui que vocês estão vendo no anticorpo. Então, se vocês lembrarem a estrutura dos anticorpos, eu tenho a porção Fab, que é a porção variável, é a porção que é específica para algum antígeno. E eu tenho a porção, que é o cabinho da imunoglobulina, é a porção FC, a porção constante. Então, ela é igual para todas as imunoglobulinas. Então, no laboratório, eu faço um anticorpo contra a porção FC, contra o cabinho, que tendo o anticorpo colado lá, ela vai se ligar no cabinho. Se não tiver, ela não se liga e o meu exame dá negativo, entendeu? Então, se tiver anticorpo, ela se liga na porção FC desse anticorpo. Então, se ligou, eu coloco num microscópio, ligo a luz do microscópio, uma luz específica, e aí eu consigo enxergar esse efeito na lâmina. Veja, essas coisas redondinhas aqui, bonitinhas, homogêneas, são os núcleos das diversas células. Aqui eu pego célula em uma divisão, tá? Mas a maioria está aqui, célula com padrão núcleo homogêneo, tá? Então, visto isso ao longo do tempo, a gente vê que tem vários padrões de FAM. Tá? Padrão contra o núcleo, padrão homogêneo, padrão salpicado, padrão nucleolar, tá certo? O padrão citoplasmático, que fica corando esse citoplasma da célula. Então, viu-se que hoje o FAM não é um fator antinúcleo apenas, são anticorpos anti-célula, né? Antiproteínas celulares. Então, eu posso avaliar qualquer parte da célula. Bom, mas o FAM vem só isso, vem só o padrão, esse padrão aí salpicado, homogêneo, nuclear, e mais nada. E tem a titulação, que a gente vai falar sobre titulação mais para frente, tá? Nos próximos slides. Mas esse padrão de FAM que vem aí no laudo, eu estou olhando o núcleo, né? E por que tem vários padrões diferentes? Quer dizer que o anticorpo está se ligando em proteínas diferentes. Ué, então se eu tenho um anticorpo se ligando em proteínas diferentes, que proteínas devem ser essa? Então é só a gente lembrar, de repente, o que tem no núcleo, tá? Eu já sei o que está acontecendo. Então, tenho lá a célula, joguei o anticorpo, ele se ligou a alguma proteína, então quando eu vejo a estrutura histológica, né, do núcleo, eu sei que o núcleo tem o nucleolo, tem a cromatina, tem a membrana celular, tem os poros, tem várias estruturas proteicas ali. E quando eu vou pegando a cromatina, né, o cromossomo, e vou desenovelando esse cromossomo, eu vejo que ele tem outras proteínas nele. Tem os nucleossomos, né? Eu vou desenovelando, eu consigo ver a histona, consigo ver o DNA. Então, todas essas proteínas estão no meu núcleo. Então, de acordo com o padrão que eu vejo no FAM, eu consigo mais ou menos imaginar a proteína que está sendo ligada pelo anticorpo. Eu não tenho isso no laudo, isso eu imagino quando eu vejo o resultado do exame. Então, quando eu vejo um resultado e ele é homogêneo, eu imagino 3 proteínas lá. Deve ser o DNA, deve ser a histona ou deve ser a cromatina, porque elas estão espalhadas no núcleo. Tá? E aí eu posso pedir um exame de anti-DNA, de anti-histona, de anti-cromatina. Isso não vem no FAM, eu só penso quando eu estou olhando o FAM. Tá? E aí quando eu vejo um anti-DNA, eu vejo um padrão homogêneo. Eu penso no anti-DNA. O que é esse padrão homogêneo? Eu pensando no anti-DNA, eu tenho que lembrar. Tenho que lembrar do rim, né, do glomérulo, porque anti-DNA ataca glomérulo. Tá? O anti-histona tem a ver com lúpus induzido por droga, eu vou falar mais para frente. E anticromatina é muito sintoma cutâneo, né, pele. Então, isso são as coisas que eu imagino quando eu vejo um FAM padrão homogêneo. No padrão salpicado tem outras proteínas. Tem o SM, o RNP, o anti-LA e várias outras, padrão centromérico. Tá? E cada uma dessas proteínas pode estar envolvida com alguma doença diferente, com uma manifestação clínica diferente. Lembrando que isso não vem no FAM. No FAM vem só o padrão salpicado. Essas outras coisas eu imagino e se correlacionar com a clínica do meu paciente eu peço uma sorologia para vir esses anticorpos aí. Tá bom, pessoal?
esse DMTC que está escrito ao lado do anti-RNP, que ele pode aparecer muito na doença mista do tecido conjuntivo, que na verdade eu tenho critérios classificatórios para quase todas as doenças do tecido conjuntivo num paciente, né? Veja o quão autoimune é um doente desse, tá? Pode acontecer. Bom, o padrão nucleolar, eu lembro do SL70, está envolvido na doença chamada esclerose sistêmica. Veja que lá embaixo, no padrão salpicado, eu tenho o anticentrômero e aqui em cima, no padrão nuclear, eu tenho o anti-SCL70. Na terceira parte dessa aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa esclerose sistêmica, tá? E o padrão citoplasmático me lembra muito o anti-P ribossomal, presente no lúpus neuropsiquiátrico, tá? Então vejam, é isso aí o que eu penso quando eu vejo um padrão do FAM, tá? E aí eu peço o anticorpo de acordo com a clínica do meu paciente. E a titulação, o título, né, do FAM é importante, ele vem 1 para 20, 1 para 200, 1 para 300 e tal. É importante, porque quando ele vem muito alto, significa doença autoimune, bem provável, tá? Geralmente títulos de 1 para 160, 1 para 640 e aí para frente. Quando ele vem baixo, é mais típico de pacientes sem doença, né? Pessoas saudáveis. Então tem relevância sim a gente saber a titularidade. E o que é essa titularidade? Bom, eu tenho lá a plaquinha com a célula, joguei o soro do paciente e eu posso jogar esse soro do paciente, né, o soro ou plasma, diluído, né, eu diluo isso em água para ver se tem muito ou pouco anticorpo. Então, quando eu diluo de 1 para 1, uma medida do plasma com uma de água, e ele dá positivo, eu digo que a positividade é 1 para 1. Se eu diluir para 80 unidades de água e dá positivo, chamo positivo 1 para 80. E se eu diluo para 320 unidades de água e ele ainda dá positivo, eu chamo positivo 1 para 320. Qual dessas o paciente tem mais anticorpo? Com certeza 1 para 320, porque eu diluí muito e ele ainda dá positivo. Então esse paciente tem muito alto anticorpo. Então é provável de ser doença, tá? Também não é 100%, tem as exceções, tá bom, pessoal? Mas quanto mais positivo, maior a titularidade, maior a chance do paciente realmente ter a doença autoimune, tá? E aí, quando eu tenho um FAM positivo, eu tenho duas grandes interpretações. Primeira, FAM positivo. O paciente tem realmente uma doença autoimune. Então, o FAM é dessa doença autoimune. Por exemplo, ele já tem lúpus, beleza. Tem esclerose sistêmica, tudo bem. Artrite reumatoide, pode ter FAM positivo. Síndrome de Sjögren e várias outras doenças reumáticas podem ter FAM positivo. Tá? E outras doenças, como eu apresentei no começo da aula, aquelas doenças autoimunes de várias outras especialidades, também dão FAM positivo. Tá? Hepatite autoimune, tireoidite Hashimoto é a principal causa de hipotireoidismo no nosso meio, então é muito comum ter FAM positivo, tá? Psoríase, cirrose biliar primária e etc. Então, quando vem um FAM positivo e eu já sei que ele tem uma doença dessa, está solucionado o problema, é da doença, tá? Ou então o paciente não tem evidência de nada, ele não tem um diagnóstico de doença autoimune. Então, o que eu posso pensar? Pode ser um FAM transitório. O que é isso? Estados infecciosos crônicos, como tuberculose, hanseníase, uso de algum medicamento, ou pacientes com neoplasia, eles podem ter uma piora, né? Um aumento dessa autoimunidade de forma transitória. Passada a infecção, tirado o remédio ou tratado o câncer, esse FAM desaparece. Então pode ser esse caso, vamos ver. Ou então o paciente tem um traço familiar de autoimunidade, ele tem um parente autoimune, parente de primeiro grau, segundo grau, e aí ele tem também um FAM positivo, tá? E não desenvolve doença nenhuma, é só um traço. Ou então ainda vai desenvolver uma manifestação precoce de alguma doença, você tem que acompanhar, né? Você avaliou, examinou, pediu exames, não apareceu nada, acompanha, pede para o paciente retornar, sem muito alarme, né? Um acompanhamento clínico com calma.
Ou nada disso, o paciente é saudável, vai viver a vida inteira com esse FAM positivo e nunca vai desenvolver nada de doença autoimune, tá? Tem que acompanhar. Então, sempre a gente está interpretando o quadro clínico do paciente junto com o FAM. O FAM sozinho não diz nada, tá bom? E nem o FAM sozinho diz lúpus, tá? O FAM pode ser qualquer coisa e, na verdade, ele é um fenômeno autoimune. Esse fenômeno você tem que interpretar, ver direitinho de onde que ele está vindo. Tá bom, pessoal? Bom, dos autoanticorpos, vocês precisam ter essa tabelinha aqui, que mostra mais ou menos o que a gente já sabe de função desses autoanticorpos. A gente vê isso caindo em provas de residência no Brasil afora, então é importante vocês terem, né? O SM, ele é bastante específico do lúpus, mas poucos pacientes têm ele positivo, só 30% tem ele positivo, mas quando ele dá, é lúpus mesmo, tá? O DNA também é bem positivo, bem específico, mais sensível, ele está mais presente, ele está envolvido com atividade lúpica e doença renal. Temos o anti-RHO e o anti-LA, eles estão muito envolvidos com pele e com lúpus neonatal e com síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren é aquela síndrome seca. O paciente tem olho seco e boca seca, né? Xeroftalmia e xerostomia. É uma inflamação das glândulas exócrinas, tá? Então, a síndrome de Sjögren pode ter esse RHO e o LA positivo. O antiperrilbosomal é muito associado com manifestação neuropsiquiátrica, tá? Pode ter algum envolvimento renal também, mas muito pouco. Inibidor lúpico e anticadolipina fazem parte dos anticorpos antifosfolípides, todos os dois relacionados com SAF, com perda fetal, com trombose, diminuição de plaquetas, tá bom? Então, isso daqui, esses autoanticorpos, vocês precisam saber deles, porque eles são bem utilizados, gostam muito de aparecer em questõezinhas, tá? Bom, tratar. A gente já sabe como é que é a doença, a gente já viu os critérios diagnósticos, né? A gente precisa de 4 daqueles critérios lá. Tem uma exceção, tá, pessoal, desses critérios diagnósticos. O único que pode vir sozinho e de repente já dá o diagnóstico de lúpus é o quê? A nefrite. Nefrite com biópsia. O paciente tem só nefrite. Você fez a biópsia, vem sugestivo de lúpus. E aí então fecha o diagnóstico de lúpus. Não precisa esperar aparecer as outras coisas. Tu já trata como lúpus. Fora a nefrite com biópsia, o resto tudo precisa dos 4 critérios, tá bom? E quando a gente tem um paciente lúpico, a gente precisa induzir a remissão dele, tá? Ele pode ter surtos de melhora e de piora, mas a gente está sempre tentando induzir a redução, manter ele em remissão, tá? E aí fazer a vigilância, né? E prevenção das comorbidades e dos problemas que vão aparecendo ao longo do tempo. Tá? E sempre buscando a melhora na qualidade de vida desses pacientes. Então, de medidas gerais, a gente sabe que precisa contar para o paciente o que é a doença, tá? Não é uma doença contagiosa, não é um câncer, ele não pegou de ninguém, tá? Essas dúvidas que são óbvias para nós, mas que para os pacientes são muito angustiantes e não são tão fáceis de perceber como você está angustiado, tá certo? Bom, evitar a exposição aos raios solares, isso é básico. Toda vez que o sol ativa os queratinócitos, ele pode ativar a doença, tá? Dieta para perder peso, isso é o controle cardiovascular. Evitar tabagismo e álcool. Tabagismo e álcool estão relacionados com doença de pior evolução. Tá? E realizar atividade física, também é importante. Prevenir osteoporose e doenças cardiovasculares, tá? Osteoporose, dá para a gente imaginar vários mecanismos para o paciente ter osteoporose no lúpus, né, pessoal? O que aí vocês podem ir imaginando? Vamos lá, eles usam corticoide? Usam, corticoide pode dar osteoporose. Esses pacientes podem ter doença renal? Pode.
Insuficiência renal pode levar a osteoporose. Eles têm uma doença inflamatória crônica. Doença inflamatória crônica pode gerar osteoporose? Pode. Há muita produção do ligante do Rank, tá? O L-Rank. E aí ele estimula o osteoclasto. O osteoclasto vai reabsorver o osso, tá? Então, esse aumento de ligante do Rank. Que outro mecanismo? Eles têm que ter pouca exposição solar, então eles não vão ter as quantidades ideais de vitamina D. A gente tem que fazer suplementação de vitamina D, tá? Então, por aí eu já falei assim uns 4 mecanismos que o paciente lúpico pode ter osteoporose. A gente tem que fazer a busca. Da doença cardiovascular, esses pacientes têm uma doença inflamatória crônica, né, pessoal? Então, que outra doença inflamatória crônica pega os vasos? Aterosclerose, tá? Aterosclerose também é uma doença inflamatória, com menos inflamação que o lúpus, claro, tá? Mas ela é uma doença inflamatória também. E esses pacientes eles têm aterosclerose precoce. Então a gente tem que fazer a busca ativa em prevenção de doenças cardiovasculares. Atualizar o cartão vacinal, tá? Esses pacientes eles vão usar corticoide, imunossupressores, então precisam estar com o cartão vacinal em dia e fazer o planejamento familiar. Aí vem a perguntinha, se as pacientes lúpicas podem engravidar ou não. O que vocês acham disso daí? A gente vai falar mais para frente. Bom, de indução da remissão, como é que eu faço? Então vai depender da gravidade do órgão. O corticoide é o remédio mais usado, porque tem ação mais rápida. Tá? Geralmente a gente começa com dose imunossupressora, que depende do peso do paciente, é de 1 a 2 mg por quilo por dia da prednisona, é o corticoide de referência. Dose anti-inflamatória é uma dose de 0,5 mg por quilo da prednisona. Então, dependendo da manifestação, se for um órgão mais nobre ou menos nobre, mais grave ou menos grave, eu vou usar uma dose ou anti-inflamatória ou imunossupressora, tá? E doses baixas, doses de manutenção, é quando eu tenho um paciente usando só 5 mg ou no máximo 7,5 mg por dia, não é por quilo, aqui é por dia, tá? Da prednisona. Então isso é importante vocês terem uma noção quando vocês se forem os clínicos gerais, né, médico de família, ter uma noção dessa dose do corticoide, para você saber se o doente que está indo lá com vocês, que está acompanhando na reumato, se ele está controlado ou não, se ele está descompensado, tá? Então, geralmente, com essa dosezinha baixinha de prednisona, são os pacientes compensados. Esses pacientes também necessitam de outros remédios, até para poupar o uso de corticoide e para melhorar a sua eficácia, tá? Vai desde os antimaláricos até os imunossupressores, né? Está muito em voga aí agora, nesse tempo de Covid, o uso das cloroquinas, né? Os antimaláricos. Então, cloroquina é um remédio muito usado na reumato há muitos anos, desde o uso na malária, que melhorava os sintomas articulares dos pacientes com malária, e aí a reumato começou a usar um mecanismo de ação não totalmente esclarecido, mas ele parece diminuir a liberação de citocinas, né? Ele estabiliza a membrana do lisossomo, então não rompe o lisossomo, então a célula inflamatória não libera o conteúdo e diminui a inflamação desse jeito, tá? Também parece prevenir um pouco da formação de trombos, então é usado muito na SAF também, tá? E tem outros imunossupressores mais abaixo, methotrexato, leflunomida, azathioprina, ciclofosfamida e tal, que é importante vocês saberem, né, o nome assim tal, mas não adianta saber dose, efeito colateral tal, porque isso é coisa muito específica, né, muito do especialista. Tá? E aí, quando a gente vai manter a remissão, a gente mantém como? A menor dose e o menor tempo possível, né? Aquela dose mais alta vai reduzindo e você vai deixando só de manutenção, tá? Bom, aqui tem uma tabelinha mostrando o local de acometimento do lúpus e mais ou menos a primeira escolha, a segunda escolha e a terceira escolha. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente tenta sempre fazer com corticoide, depois vai colocando imunossupressor, até chegar a necessitar de pulso. Por exemplo, na glomerulonefrite classe 3
e 4, que é a proliferativa focal e a difusa, elas precisam de pulsoterapia, né? Pulso com corticoide e ciclofosfamida. Então, são quadros bem graves. O sistema nervoso central também, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia, acho que não adianta decorar qualquer primeira escolha, segunda escolha, só para vocês terem uma noção da intensidade do tratamento, tá? De acordo com o órgão, de acordo com a gravidade, a gente vai aumentando a imunossupressão do paciente. E geralmente, quando você trata o quadro mais grave, os outros sintomas tendem a serem controlados também, a melhorarem também, tá? Bom, situações especiais. A gente tem os pacientes lúpicos jovens e elas engravidam, né? A maioria são mulheres. E aí, como é que é a resposta imune durante a gestação? Já sei que a maioria vai me dizer que a mulher é imunodeprimida, mas a gente tem que rever esse termo, tá? Porque como é que na hora mais importante da humanidade, né? Na hora mais importante que é manter os seres humanos dominando a Terra, né? Ter a nossa reprodução, a mulher vai ficar imunodeprimida nesse momento. Vai ficar mais sensível na hora mais importante. Então, é meio um contrassenso. Na verdade, o que a gente sabe é que tem uma imunomodulação e não supressão. Quando a gente tem as células do cicício trofoblasto, que tem material genético tanto do pai quanto da mãe, né, vai tendo uma série de produção de citocinas e de proliferação de outras células inflamatórias, em que vai tendo modulação na gestante. Então acaba tendo uma diminuição, entre aspas, da imunidade TH1 e o aumento da TH2. Lembra na primeira parte da aula, a TH1 é uma resposta muito mais o quê? Celular, células. E a resposta TH2 é muito mais humoral. Então eu diminuo um pouco a TH1 para não ter rejeição do embrião, tá? E aumento a TH2 para aumentar os anticorpos para proteger mais a mãe e o feto. A gente tem uma doença na reumato que ela é muito resposta TH1, que é a artrite reumatoide. Então a artrite reumatoide na gravidez, ela tende a melhorar. Os pacientes engravidam bastante até. E o lúpus, durante a gravidez, tende a piorar. Tá? Ele é muito TH2. Então, isso também não é 100%, mas é uma tendência que a gente vê muito na prática. Tá? Então, para esses pacientes, a gente tem algumas orientações. Por exemplo, a fertilidade. Um dia eu vou engravidar, tal. A fertilidade não está alterada. Tá? Os pacientes são férteis, sim. Contracepção, usar algum hormônio para o paciente não ter a gravidez. Tá, pode ser usado, mas aí vem os riscos clássicos, né? Do uso dos anticoncepcionais. Quais são os riscos clássicos? Trombose, já dá nas mulheres normais. Pode aumentar a chance de trombose. Imagina na lúpica. Imagina na lúpica que tem um anticorpo antifosfolípido, tá? Então a gente fica com medo. E ainda pode aumentar a chance de recaída. Por quê? No anticoncepcional a gente tem estrógeno. Lembra que a gente falou que nesses pacientes a quantidade de estrógeno pode estar aumentado? E eu ainda vou dar mais estrógeno. E aí? Eu vou predispor o paciente a recair? Sim. Tá? Então se o lúpus estiver em atividade, a gente dá aquelas pílulas só com progesterona. E se o lúpus estiver inativo, você pode dar aquela pílula de baixa dosagem, né? Com 30 a 35 microgramas do etilil estradiol com progesterona, ou então colocar o DIU. Essas são as medidas que a gente pode fazer nessas pacientes com lúpus ativo e lúpus inativo, tá ok? E aí, gravidez. Bom, há muitas recaídas durante a gravidez e no pós-parto. Mas, se a doença estiver inativa por 2 anos, vale a pena correr o risco e ter o filho, tá? Então, a gente sempre conversa com as pacientes para elas terem calma, tomar a medicação direitinho,
deixar a doença inativa por uns 2 anos e aí a gente recomenda a gravidez e faz o acompanhamento. Lembrar que a lúpica grávida sempre é pré-natal de alto risco. Tem um calendário diferenciado para pacientes com pré-natal de alto risco. Tá? Medicamentos são permitidos só os antimaláricos e os corticoides e alguns imunossupressores, bem raros, tá? Mas geralmente na gravidez a gente tem que esperar um pouquinho e ser mais parcimonioso, tá? O feto também tem problemas, tá? Pode ter um processo autoimune aí transitório que chama-se lúpus neonatal, tá? Geralmente maior risco nas pacientes lúpicas que já possuem o anti-Rho e o anti-La positivos. Tá? Então, essas pacientes, quando elas engravidam, tem anti-Rho e anti-La, a gente faz um monitoramento fetal aí mais próximo, porque pode ter um bloqueio cardíaco no fetinho, ou então, quando ele nasce, tem as manifestações lá cutâneas e hematológicas. São geralmente transitórias, mas o bloqueio cardíaco congênito ele pode causar uma alta mortalidade. Tá? A incidência é pequena, 1,2% das mães lúpicas, só que a mortalidade quando tem bloqueio cardíaco é alta. Então é isso que a gente tem que se preocupar. O tratamento pode se resolver com corticoide, tá? Dexametasona e betametasona atravessam a barreira placentária, então são ótimos. E se for necessário, pode colocar um marca-passo no bebezinho, intraútero. Ok? Bom, antimalárico parece que previne, né? Igual está tratando o Covid, a gente já sabia no lúpus que parece prevenir. As mães que usam antimalárico têm um risco menor de desenvolver o lúpus neonatal nos seus bebês. Tá? Bom, e a SAF? A SAF não tem como deixar de falar, tá? É uma trombofilia autoimune adquirida, ela pode ser primária ou secundária, na maioria das vezes é secundária e secundária ao lúpus, tá? Vem muito junto do lúpus. Ela geralmente tem trombose pode ser arterial ou venosa, tá? E tem manifestações gestacionais, né? Com perdas fetais recorrentes. Mas também tem outros sintomas, ela pode ter as plaquetas diminuídas, o paciente pode reclamar muito de dor de cabeça e pode ter olivedo reticular, né, que é um rendilhado cutâneo muito presente nos membros inferiores. Tá? Os critérios, eu preciso de um clínico, ou seja, já teve alguma trombose ou tem morbidade gestacional, né, que são perdas fetais sem outra explicação, entraria no critério de morbidade gestacional. E faço um critério laboratorial, pesquisa os anticorpos relacionados com a SAF, que é a anticardolipina, o inibidor lúpico ou então a anti-beta-2-glicoproteína 1. Tá? Então isso a gente faz para os casos específicos, os casos suspeitos. A SAF, se a gente não tratar, 80% vai perder o bebê. Tá? Então tem 20% só de chance de dar certo. Quando a gente trata, não é quando trata ainda, o lúpico, que tem o inibidor lúpico positivo, ele tem 6 vezes mais risco de trombose, e se for anticardolipina, tem 2 vezes mais risco de trombose. Então, assim, esses pacientes têm risco aumentado mesmo. Quando a gente trata, melhora muito, previne demais e chega a 90% a gravidez a termo, né? Então as mães ficam muito felizes quando a gente começa a tratar. E o tratamento dessa doença, ele não é com imunossupressão. Imunossupressão não deu certo na SAF. A gente precisa anticoagular o paciente, tá? Quando o paciente só tem anticorpo positivo, eu posso ficar só no ASzinho em alguns casos, tá? Mas se ele já teve lesão, ou seja, ele já teve trombose, aí eu tenho que fazer AS e fazer anticoagulante oral, que é o Varfarin, provavelmente para a vida toda. Tá? Se ele tem só alteração de gestação, então só quando está grávida que a mãe tem alguma coisa, no dia a dia, sem ela estar grávida, basta deixar um ASzinho, tá? Um AS em baixas doses. Quando ela engravidar, a gente continua o AS, aí inicia heparina, só que a heparina a gente inicia depois de fazer o ultrassom, para ver se o fetinho está lá implantado no endométrio.
tá? Esperar a implantação fetal. E posso fazer até 6 semanas pós-parto, né? Então posso deixar a heparina direto de baixo peso molecular até 6 semanas pós-parto. Tem uma opção de, em vez de usar heparina, usar anticoagulante oral, tá? Mas lembrar que não posso usar no início da gravidez, porque é teratogênico, e no final da gravidez eu tenho que parar para não ter complicação de sangramento no parto e pós-parto, tá? Então são essas opções que a gente tem. Bom, para finalizar lúpus, tem o quadro do lúpus induzido por droga. É um quadro quando o paciente começa a usar algum medicamento, ele começa a ter sintomas, tá? Pode positivar o DNA, ter sintomas cutâneos, articulares. É um curso bem benigno. Você para, o remédio desaparece, tá? Geralmente tem um anticorpo bem específico, que é o antihistona, tá? Geralmente DNA e SM são negativos. O tratamento é retirar o remédio e às vezes você usa corticoide, o paciente fica ótimo, fica bom, sem queixas nenhuma, tá, pessoal?